Olá! Hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre um assunto muito importante, o coronavírus. Nós brasileiros estamos acompanhando de longe essa epidemia que já matou muitas pessoas na Ásia e que está mudando a rotina de muitas cidades. O vírus já se espalhou pelo mundo e já há informação de casos nos Estados Unidos de pessoas que estão infectadas, mas não viajaram para a China e não tiveram contato com nenhuma pessoa que viajou. Ou seja, o vírus está se globalizando. Isso dizem que o vírus vai chegar ao Brasil. E a maior preocupação é com o período de inverno, que é quando os vírus costumam se alastrar mais. Algumas pessoas já estão preocupadas, enquanto outras estão super otimistas, dizendo não, até o vírus chegar, a medicina já avançou, mas não é bem assim. Ouvindo um especialista da Fiocruz explicando que para a gente ter testes de detecção do vírus, ainda vão lá no mínimo 2 meses. Para a gente ter um medicamento disponível, se nenhuma droga hoje existente no mercado se mostrar eficaz contra esse novo vírus, ainda vão 2 a 3 anos. Vacina, a gente só vai ter daqui a 1 ano a 1 ano e meio. Então eu pergunto, o que você está fazendo agora para se fortalecer contra esse vírus? O meu objetivo não é ser alarmista, mas trazer essa reflexão de o que nós estamos fazendo para nos proteger dessa e de outras ameaças. Como nós podemos usar os recursos naturais que estão aí à nossa disposição para a gente poder se proteger. Lembra o ditado? Prevenir é sempre melhor do que remediar? Com certeza. Não só evita sofrimento, como também é muito mais barato. Então eu vou compartilhar com vocês algumas dessas possibilidades que eu tenho conhecimento e convidar que vocês também compartilhem as dicas, o que vocês conhecem, para que a gente possa fazer essa corrente do bem da prevenção, não só contra coronavírus, mas contra tantas doenças que estão aí nos acometendo e que poderiam ser prevenidas com mudança de estilo de vida e com o uso de recursos que a natureza nos dá. Então eu quero começar falando com vocês sobre óleos essenciais. Óleos essenciais são o quê? São substâncias vegetais extremamente concentradas que elas são retiradas de onde? De flores, frutos, sementes, folhas, raízes e outras partes das plantas. E elas são a base de medicamentos fitoterápicos, são usados também na produção de alimentos e são a base da aromaterapia. Né? Como que a gente usa esses óleos essenciais para prevenir e melhorar a nossa saúde, a nossa qualidade de vida, tá? Como eu gosto de comprovação científica, a gente vai começar pesquisando o PubMed, que é o quê? É um site de artigos científicos. Ai, gente, deixa eu fazer uma pausinha aqui. Vocês estão apaixonados também por esse doodle de hoje, da Lélia? Vocês conhecem a Lélia Gonzalez? Não, né? Porque a gente não conhece as figuras históricas negras do nosso país. A Lélia Gonzalez, hoje seria aniversário dela de 85 anos. Ela era uma intelectual política, professora, antropóloga, pensadora e uma gigante no ativismo com denúncias contra racismo, sexismo e qualquer tipo de violência contra a mulher negra. Quem me ensinou isso foi o João, do Tinha Que Ser Preto Oficial. Obrigada, esse perfil me ensina muito sempre. Mas vamos lá, voltando aqui no nosso assunto. Então eu estava pesquisando o PubMed e eu quero achar aqui então artigos de Essential Oil antiviral. Será que ele acha assim, desse jeito? Antiviral. Vamos ver. Aqui, ó. Então, a gente tem aqui 153 itens de artigos estudando o potencial de óleos essenciais contra vírus, inflamações. Vocês estão vendo aqui na tela, ó. Câncer. Então, são vários artigos. Então volta aqui comigo que a gente vai falar das formas que a gente pode usar os óleos essenciais. São 3. Uma é a difusão atmosférica, que é o quê? Colocar o cheirinho no ar para a gente sentir.
A outra é a ingestão e a outra é massagem, né? A gente colocar na pele. Mas aí um alerta. A única forma segura para você usar um óleo essencial sem a orientação de um profissional é a inalação, ok? Então deixa ingestão e massagem para quando você tiver algum profissional te orientando, ok? Então vamos lá, vamos falar então do que é seguro. Primeira coisa é a inalação. O que é mais fácil? Sentir o cheirinho. A gente pode também, uma coisa que eu gosto muito, é colocar uma gotinha no algodão e colocar dentro da minha fronha e do meu travesseiro. Eu tenho uma amiga que ela coloca 2 gotinhas assim, mais ou menos aqui na roupa, aqui dentro. Então ela fica o dia sentindo, inalando aquele aroma. E a gente também tem os difusores, que são específicos para isso. Eu vou mostrar para vocês o meu, que eu amo, tá? É o meu difusor da Evoque. O que eu vou fazer, ó? Vou tirar esse conta-gotinhas aqui, vou pegar ele aqui. E eu vou encaixar, ele tem aqui um lugar específico, tem uma borrachinha aqui dentro, vocês têm que olhar se a borrachinha tá ali bem fixada. E eu vou simplesmente encaixar ele aqui no lugar apropriado, ok? Ligo ele no meu USB, ele tá ligado aqui no meu computador, que é onde eu uso sempre. E aí tem várias opções aqui, né? Então eu tenho opções de intensidade, que eu sempre coloco no mínimo para gastar menos, né? Vamos economizar. E também tem outras, aqui você vai vendo que vai mudando de cor, não sei se tá dando pra ver, tá, né? Que tem diferentes, tem 3 possibilidades de formas que ele vai difundindo. Ai, gente, como fala? Colocando o olhinho no ar pra gente respirar. Então, essa aqui é uma das opções pra gente sentir esse cheirinho. Ok, entendi, Ana. Mas qual é o óleo que eu vou usar? É qualquer um que eu acho lá na loja, sinto o cheirinho, gosto? Não. Os óleos, como a gente falou, são feitos de plantas e cada planta tem a sua ação terapêutica. A gente precisa achar qual? Aquela que realmente vai ajudar a defender o nosso organismo. E aí eu estava assistindo um vídeo do André Ferraz. O André Ferraz é um professor de aromaterapia, ele tem alguns cursos na internet e ele divulga bastante conteúdo gratuitamente, se vocês quiserem pesquisar. E ele trouxe hoje esses óleos essenciais que a gente pode usar para defender o nosso organismo de ação de vírus. Vou compartilhar com vocês agora o Defend, que é esse que eu estou usando, mas você pode pesquisar na internet. Como eu falei, existem vários óleos que têm essas propriedades antivirais, antibacterianas, essa propriedade de fortalecer o nosso sistema imunológico, ou pode consultar um aromaterapeuta para ter uma indicação mais específica para o seu caso, tá? Eu gosto do Defend porque ele é um blend. O que é um blend? É quando a gente coloca vários óleos diferentes no mesmo vidrinho. Então, ele acaba saindo um pouquinho mais caro do que o óleo isolado, mas muito mais barato do que se eu tivesse que comprar, né, 5, 6 vidrinhos diferentes para ter as propriedades de todos esses óleos. Então, o Defend, ele é da linha Evoque, evoca os seus sentidos. E vamos ver aqui o que o fabricante fala. Ajuda a promover uma sensação de leveza na respiração com óleos que possuem séculos de desenvolvimento. Eucalipto e alecrim, exclusivamente coletados na Espanha, harmonizam com gerânio egípcio premium e hortelã-pimenta de alta qualidade cultivada nos Estados Unidos. Juntos, esses óleos criam uma mistura de renome. Gente, tudo dessa marca é muito chique. Promove a sensação de descongestionante e promove uma sensação de bem-estar. O que tem nele, tá? Ele tem o eucalipto, que é um óleo com ação antiviral. Rosemary, que é o alecrim, que também tem ação antiviral.
O hortelã-pimenta, outro, que tem essa ação antiviral. E ele tem ainda cardamomo e gerânio. O cardamomo e o gerânio, eu até pesquisei aqui. O gerânio, ele equilibra, anima, tonifica, revigora e desperta. Ele é um regenerador, hemostático, adstringente, antidepressivo, diurético, anti-infeccioso, antibiótico e tônico. Já o cardamomo, ele pode ter uma sensação, uma propriedade analgésica, por isso que dizem que o difendo às vezes também ajuda a melhorar quando a gente tá com questão de dor de garganta e tal. Gente, não cura, tá? Se disserem pra vocês, óleos essenciais curam, a gente não tá falando de cura aqui, a gente tá falando de aliviar sintomas e principalmente de prevenir. Ok? Prevenção. A gente está falando de bem-estar e de qualidade de vida. Então, antisséptico. Tem umas coisas aqui que eu não sei, gente. Carminativa. O que significa carminativa? Me senti meio burra agora. Digestivo, diurético, estomáquica. Gente, tá vendo? Sou burra, não sei isso. Expectorante, tônico. Então, pode ter ação sedativa também. Então, é uma mistura de... Então, no caso, eu falei eucalipto, alecrim, hortelã-pimenta, gerânio e cardamomo. E vocês viram que os ingredientes são super selecionados, né? Adianta se eu simplesmente pegar e colher da minha hortinha e fazer o uso do alecrim? Claro que adianta, gente. Claro, é a planta. Qual é a diferença do óleo essencial? O óleo essencial, ele tem essa propriedade mais concentrada. Então, ele permite que a gente tenha mais benefício, como se a gente tivesse uma dosagem maior disso. Mas se você não tem dinheiro para comprar um vidrinho de óleo essencial, você não vai deixar de usar o benefício das plantas. As plantas estão aí. Eu tenho alecrim aqui no meu jardim. Você pode colocar na sua comida, você pode colocar o cheirinho dele, pode colocar um raminho de alecrim dentro do seu travesseiro. Então, sempre lembrando que a gente tem várias opções. Já entrou nesse outro elemento importantíssimo quando a gente fala de prevenção, que é o quê? A alimentação, a nutrição. Lembrando que a gente falou lá no início, hoje a gente está lidando com uma ameaça, com um vírus novo, que não existe uma medicação e não existe uma vacina. Como que a gente pode se prevenir? Fortalecendo o nosso organismo, melhorando o nosso sistema imunológico. E um ponto importantíssimo para a nossa saúde é a nutrição. A gente tem à nossa disposição uma gama de alimentos, que são alimentos funcionais, que são alimentos que ajudam a fortalecer o nosso organismo e a gente precisa fazer uso deles. Por outro lado, a gente tem uma gama de alimentos que são tóxicos, que inflamam e que diminuem as nossas defesas. E sim, estou falando de açúcar, estou falando de gorduras, Não que gordura não seja bom, a gente tem gordura muito boa, por exemplo, o abacate. E eu gosto sempre de falar, a gente já falou sobre isso em outros vídeos, que na nossa alimentação é muito importante a gente ter uma combinação de 3 coisas: proteínas, gorduras e carboidratos. Então, só para vocês não acharem que eu estou colocando a gordura aqui como vilã. Não, eu estou colocando um tipo específico de gordura, inclusive, especialmente o excesso dessa gordura, como vilã na nossa alimentação, tá? Toxinas, então nós temos alimentos cheios de conservantes, tem alimento que, se a gente olha o rótulo, gente, eu fico pensando, como é que as pessoas comem aquilo, né? Como é que a gente coloca para dentro do nosso organismo aquele monte de coisa com nomes esquisitos e que, se você for procurar no Google, se você vai dar uma googleada ali, você vai ver que são coisas que são potencialmente maléficas para o nosso organismo. Então a gente precisa ter esse cuidado com o que a gente coloca para dentro.
Se você tiver condição de consultar um nutricionista, e existem algumas cidades em que existem profissionais disponíveis em postos de saúde, mas infelizmente essa não é a realidade de todos os brasileiros. Então, se você não tem condição de contratar um profissional, você pode fazer uma pesquisa no Google. Lembre que sempre que a gente pesquisa na internet, a gente tem que buscar sites confiáveis, porque a internet aceita tudo. A internet é que nem lixo. Eu tinha um médico que dizia isso, a internet é lixo. Tudo que você joga lá, ela aceita. Então, você precisa procurar sites confiáveis, fontes confiáveis. E aí você consegue fazer uma alimentação balanceada. E aí, da mesma forma que quando eu estava falando dos óleos, né? Então a gente tem lá alecrim, a gente tem hortelã, eu até fiz uma lista aqui. Deixa eu ler para vocês. Ó, limão, cipreste, capim-limão, eucalipto, anis estrelado, louro, melaleuca, que é a tea tree, hortelã-pimenta, orégano, manjericão, alecrim, sálvia, tomilho, gengibre. Então são coisas que você pode usar no seu dia a dia, tanto temperando a comida como fazendo chás. Eu gosto muito de fazer chá de gengibre. Gosto do anis estrelado. E aí eu tenho essas coisas mais místicas também, né? Então eu acho que o anis estrelado, ele nos ajuda a ampliar a nossa visão. Mas isso já é outro assunto. Voltando ao científico, vamos voltar ao científico. Então estamos falando da importância da alimentação para fortalecer o nosso organismo. E aí a gente pode fazer o uso de suplementos alimentares também, vitaminas, nutrientes. Sim, a gente pode e deve fazer isso, mas a gente pode ir tomando coisas indiscriminadamente. Ah não, vitamina C faz bem para a saúde, eu vou lá na farmácia e compro. Gente, não deve. O melhor é sempre a gente ter uma orientação e também buscar boas marcas no mercado, de boa procedência. Por exemplo, vocês sabem, muitos de vocês sabem que eu vendo na Ara, né? Que é o potinho rosa, que tem várias vitaminas, que tem colágeno. E algumas pessoas às vezes me perguntam, falam assim, não, mas esse é mais caro do que o colágeno que eu compro lá na farmácia. E aí tem algumas questões, por exemplo, que quando a gente está vendendo, a gente não entra nesse mérito, assim, mas a gente precisa estudar, né, para explicar quando há dúvida. Então, por exemplo, o tamanho do micropeptídeo desse colágeno que é quebrado, que é o que faz o colágeno hidrolisado. Então, tem diferença. Às vezes você está comprando um produto que é mais barato, mas que seu corpo vai absorver muito menos. Então, é muito importante você pesquisar tudo que você vai comprar. Lá, nós falamos de óleos essenciais, que é uma terapia alternativa, e existem várias outras terapias que você pode buscar para ajudar a fortalecer o seu sistema imunológico. Falamos de alimentação, nutrição, falamos de suplementação. Aí aqui eu queria trazer a fala de uma grande amiga minha, Letícia, a doutora Letícia Petrenoso. Ela é uma grande pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E como amiga, ela sempre fala com a gente nos grupos de WhatsApp que a gente pode, tudo isso que a gente busca com a suplementação, a gente pode e deve buscar na nossa alimentação do dia a dia. Que o ideal seria que a gente pudesse ter todos esses nutrientes da fonte natural, da própria comida. Então, fica a dica. Eu sei que é um desafio a gente conseguir no dia a dia fazer isso. Eu mesmo faço uso de suplementação e tenho esses resultados. Eu vejo no meu dia a dia o quanto isso faz diferença para mim. Mas o importante é que cada um ache o equilíbrio do seu corpo e que busque o que é bom para si mesmo, mas sempre com esse foco da prevenção, gente. Já falei isso várias vezes nesse vídeo. É muito importante. O brasileiro não tem essa cultura da prevenção e é uma coisa que a gente precisa desenvolver. Mas continuando, óleos essenciais, terapias alternativas, alimentação, nutrição e suplementação. O que está faltando aqui? O que está faltando? A atividade física.
A atividade física comprovadamente ajuda a fortalecer o nosso sistema imunológico, deixar o nosso corpo mais forte, não só forte fisicamente também, mas os hormônios que são secretados no momento que a gente faz essa atividade. Então são vários tipos diferentes de hormônios que ajudam na produção e na síntese de várias questões. Você sabe que o nosso corpo é um laboratório, né? Não adianta somente ser atleta de final de semana, né? Só ir jogar futebol aos sábados. Não, a gente precisa de uma atividade física regular. Preferencialmente 5 vezes por semana, no mínimo 3 vezes por semana. Isso é muito importante para que a gente possa fortalecer o nosso organismo, nem que seja uma caminhada, ok? Eu sei que é desafiador para muitas pessoas que têm uma rotina de muita correria no dia a dia, mas aí fica a minha pergunta: qual é a nossa prioridade? Né? Quando acontece um momento como esse, em que um vírus, e aí a gente pensa assim, né? Qual que é a maior ameaça do planeta, né? Qual que é o maior predador do planeta, né? O leão, é um rinoceronte, é um elefante, o que é mais perigoso? E às vezes o mais perigoso é um micro-organismo que a gente nem enxerga, né? É um vírus que às vezes a gente não tem defesa contra ele. Então, o que a gente precisa fazer é se prevenir, é se proteger. Então, falamos de alimentação, falamos de atividade física, falamos de buscar terapias alternativas. O que falta a gente falar? Da cabeça. Que a gente esteja bem. A gente precisa da saúde do corpo e da saúde da mente. A Organização Mundial da Saúde, ela define saúde não só como a saúde física, mas a saúde mental, a saúde social, a saúde de uma forma muito mais global. Então vamos cuidar da gente mesmo também, vamos ler mais, vamos buscar práticas que possam diminuir o estresse. Eu sei que a vida de muita gente é bem desafiadora. Eu sei que a gente tem agentes estressores que a gente não pode controlar, mas eu também sei que há algumas práticas como a meditação, como acalmar a mente, como a leitura e outras questões que vocês podem comentar aqui, podem dar algumas dicas aqui pra gente, podem nos ajudar no dia a dia a nos fortalecer, nos tornar mais fortes, não só contra esses agressores, né, microscópicos, como também todos os desafios que a gente enfrenta na vida, tá bom? Então é isso, ficam aí algumas dicas pra gente fortalecer o nosso organismo, pra gente viver melhor. E fica a dica, é pra gente pensar nisso sempre, não só quando vem uma ameaça do outro lado do planeta. O cuidado com a gente mesmo precisa ser diário. E eu fico esperando que vocês compartilhem comigo as dicas que vocês também sabem. Então, aquilo que vocês já usaram, às vezes você é um especialista e pode compartilhar alguma coisa para nos ensinar. A dica da avó, da bisavó, porque a sabedoria popular, gente, tem muita coisa, inclusive que a ciência está estudando agora e comprovando que realmente são eficazes para a nossa saúde. Então, vamos estar com a cabeça aberta e focando na prevenção, tá bom? Foi um privilégio estar com vocês aqui. Muito, muito obrigada. Achou que esse conteúdo te ajudou e pode ajudar outras pessoas? Não esqueça de dar seu like, coraçãozinho, compartilhar, para que a gente possa trazer mais pessoas para essa nossa reflexão do bem. Tá bom? Beijo enorme. Até a próxima.